Olha, hoje, quarta-feira, o Senado deve votar o marco legal do saneamento básico. O projeto permite a estados a opção de terceirizar os serviços e define o prazo de universalização da prestação do saneamento básico, uma área carente aqui no país. Para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o relator do projeto no Senado, o senador pelo PSDB do Ceará, Tasso Gereissati. Tudo bem, senador? Bom dia, obrigado sempre por atender a Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, bom dia e muito obrigado a você pelo convite e pela oportunidade. Ô senador, o que o relator do senhor deve trazer, talvez, de novidade ou de diferente do que foi discutido na Câmara? Esse é um projeto que vem sendo discutido há muito tempo. No ano passado, a MP do saneamento chegou a caducar e agora há um projeto em andamento e o senhor é relator no Senado. O que esse projeto traz, talvez, de diferente da Câmara, em linhas gerais, senador? Esse projeto, como você disse, já vem entre Senado e a Câmara há mais de 1 ano e meio, sendo intensamente discutido. E já veio para o Senado, voltou, foi para a Câmara e agora volta para o Senado novamente. Já foi em forma de MP, agora em forma de projeto. O nosso objetivo, portanto, é praticamente não mexer em nada no texto que veio da Câmara, justamente para encerrar esse ciclo, evitar que esse projeto volte para a Câmara e comece um novo ciclo de discussões. Como nós vemos uma enorme urgência, que foi intensificada essa urgência agora com a pandemia, ficou mais explícita a necessidade de um saneamento básico, lembrando que hoje 100 milhões de brasileiros não tem esgoto tratado, nem coleta de esgoto, nem o tratamento do esgoto. E isso é um propagador de doenças e que dá muita vulnerabilidade a essas populações a um vírus como o Covid-19. Isso se tornou urgentíssimo. Então, a ideia é que não volte para a Câmara. Se tornou mais urgente também, se você me permite, porque é o setor que chama atenção pelo tamanho do mercado, pela falta de serviço que existe no Brasil, chama atenção de investidores do mundo inteiro, não só do Brasil, mas internacionalmente também. Para você ter uma ideia, existe a perspectiva de investimento em 5 anos, espaço de investimento em 5 anos de até 500 bilhões de reais. Então, esse é o motivo pelo qual nós mantivemos o texto da Câmara e talvez estamos negociando com o governo, eventualmente, um veto ou outro a determinado artigo. Agora, o senador só fala em relação aos próprios investimentos, mas quem contesta muitas vezes esse projeto fala em privatização do setor. Até que ponto isso é verdade? Que há, claro, uma participação maior da iniciativa privada ou uma participação efetiva da iniciativa privada, isso pode interferir em empresas que já estão em andamento, que já trabalham pelo país. De que maneira o relator do senhor trata isso? Na verdade, não é um programa de privatização, é um programa que abre espaço para o capital privado e justamente em função desses interesses dos investidores. Por quê? A grande maioria das empresas prestadoras dos serviços de saneamento hoje no Brasil, pelo Brasil inteiro, são empresas estaduais pertencentes aos estados. Essas empresas, existem exceções, mas na sua grande maioria não tem essa capacidade de investimento para atingir o nosso grande objetivo, que é a universalização ao redor de 2033. Os estados também, hoje, em função de toda a crise econômica que nós estamos vivendo, não têm recursos para isso, e muito menos a União, que você sabe e está acompanhando o estado fiscal da União. Então, o capital privado vem complementar essa necessidade de investimento. No entanto, vai caber ao governador do estado tomar esta decisão, que podem ser várias.
Uma é manter com a empresa estadual, não tem problema, não é obrigado a privatizar nada. A outra é privatizar, por exemplo, a empresa estadual. Outra opção é trazer capital privado para dentro da própria empresa estadual. Outra é fazer misto, determinada região com capital com a empresa estadual e outra região com capital privado. Então, abre a oportunidade de investimento que dá ao gestor, seja o governador, seja o prefeito, várias opções. Senador Tasso Gereissati, quem faz a pergunta para o senhor é José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria. Salve, senador. Olha, senadora, é histórico no Brasil a preocupação com esse setor. Dom Pedro já se preocupava e começou ali o projeto, né, de saneamento no Brasil. Mas até hoje há falhas grosseiras. Essas empresas estatais se transformaram em cabide de emprego, diretorias entregues a partidos políticos como troféus, e não haverá uma privatização imediata, como o senhor mesmo salienta. Agora, as regras, o segredo de uma transferência de parte ou total de atividade para iniciativa privada, o segredo está exatamente em regras. O senhor considera que estas regras são seguras para garantir o livre acesso dos habitantes ao saneamento e, mesmo assim, investimentos? Veja bem, a outra grande novidade, Zé Maria, e importantíssima, é a criação da agência reguladora. A ANA, que hoje é a Agência Nacional de Águas, passará a ser a agência reguladora nacional das agências estaduais. Isso significa que ela vai estabelecer as regras, os parâmetros, as metas, para que as empresas a que venham ganhar concessão ou continuem, tenham que obedecer sob o risco de perderem os seus contratos. Então, nós vamos ter uma agência reguladora nacional que vai dar um padrão nacional de serviço e de metas, ao mesmo tempo que dá uma margem para cada agência estadual estabelecer seus critérios dentro dessa margem, seus critérios característicos de cada região. Evidente que o critério estabelecido em uma cidade como Campinas, em São Paulo, não pode ser o mesmo de um município pequeno no interior de Rondônia. Então, essa é a visão. Senador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, senador. Em primeiro lugar, parabéns pelo importante trabalho de relatoria. Esse marco é muito importante para o país e merecia até mais atenção. A pergunta que eu lhe faço é porque o argumento contrário, né, a gente sabe que no fundo é defesa de privilégios, interesses, como o senhor mencionou, 100 milhões de pessoas sem tratamento de água e uma turma ideológica fica repetindo que água não é mercadoria, como se a situação atual fosse satisfatória. A pergunta que eu lhe faço é justamente para dar a oportunidade de explicar como é que fica para municípios menores ou pessoas de baixa renda. Existe a ideia do bloco e existe a ideia de subsídios. Eu queria que o senhor explicasse isso melhor. É justamente isso. Como existem diferenças muito grandes de atratividade de capital privado entre um município rico ou populoso e um município pequeno e pobre, a ideia que foi criada no projeto é construirmos blocos para que uma empresa que se interesse, por exemplo, com a cidade rica como Ribeirão Preto, por exemplo, em São Paulo, ele pegue Ribeirão Preto, mas tenha que, ao assumir o serviço de Ribeirão Preto, ele tenha que assumir também, por exemplo, 20 municípios na região, ou não necessariamente na região de Ribeirão Preto. Isso fará com que a empresa concessionária terá que pegar o que nós estamos chamando de filé e pegar o osso também. Desta maneira, e com os mesmos objetivos e com as mesmas metas. Portanto, ele vai ter que atingir, no nosso caso, a universalidade do serviço de água e esgoto até
2033. Quero lembrar que hoje não existe isso. O contrato que existe entre as empresas estaduais e os municípios é um contrato que não tem metas, não tem parâmetros, não tem objetivos, não tem nada. E outra, não tem concorrência. No caso que nós estamos propondo, é que esses contratos de programa sejam transformados, tenham a possibilidade de serem transformados também em concessão, e daí vai haver concorrência e licitação para assumir esses serviços. Senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, relator do marco regulatório do saneamento básico, expectativa da aprovação hoje no Senado. Muito obrigado, senador, pelos esclarecimentos. Bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigado a vocês. Um abraço.